Olá, prezados. Eu sou a professora Elaine Cristine Dantas Moisés, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Dando continuidade à nossa discussão sobre o tema diabetes mellitus e gestação, nós vamos falar nessa videoaula sobre fisiopatologia. Independente do tipo de diabetes mellitus, a fisiopatologia dessa condição clínica, ela é baseada em falhas no metabolismo dos carboidratos. Tá? Normalmente, o que se tem? Diante do estímulo de refeição e aumento de glicemia, ocorre uma produção e liberação de insulina pelo pâncreas. Além da sua produção basal, ocorre a liberação do bolo de insulina, que vai atuar nos tecidos periféricos, fazendo com que essa glicose entre para dentro da célula, normalizando os níveis glicêmicos. Em situações onde há queda da glicemia, ocorre um estímulo também ao pâncreas de liberação de glucagon, que vai recorrer aos estoques de glicogênio que estão armazenados no fígado para também normalizar essa glicemia. Diante de falhas na produção de insulina ou na atuação da insulina nos receptores dos tecidos periféricos, ocorre aumento da glicemia, ou seja, entra-se num estado de hiperglicemia, que é a característica do diabetes mellitus. Esse mecanismo, ele ocorre independente do tipo de diabetes mellitus. O que a gente tem atualmente como classificação etiológica, de acordo com a American Diabetes Association, é que os tipos são divididos entre diabetes tipo 1, que pode ser imunomediado ou idiopático, diabetes tipo 2, outros tipos de diabetes podem ser decorrentes de defeitos genéticos da função da célula, que é o tipo MOD, nós vamos falar sobre ele a seguir, defeitos genéticos na ação da insulina, doença do pâncreas exócrino, endocrinopatias, induzido por drogas ou químicas, infecções, formas incomuns de diabetes imunomediado, o LADA, e outras síndromes genéticas associadas a diabetes. E um quarto grupo aqui, que seria o diabetes mellitus gestacional. Independente do tipo que eu estou lidando, a fisiopatologia vai ser baseada nessa alteração que a gente mencionou, do metabolismo dos carboidratos, ou de falha de produção dessa insulina por algum mecanismo, ou de falha de ação dessa insulina no receptor celular. Bom, no diabetes mellitus tipo 1, o que a gente tem é baixa produção de insulina, né? Então, não tem insulina para atuar no receptor e abrir os canais de entrada de glicose para dentro da célula. Já no diabetes tipo 2, eu tenho insulina disponível, porém eu tenho uma alteração na ação diante do receptor, uma falha da atuação dessa insulina, o que a gente chama de resistência insulínica, tá? E aí a glicose se mantém circulante. Outros dois tipos de diabetes que a gente lida na prática clínica com uma certa frequência é o diabetes tipo MOD, que é um grupo heterogêneo de desordens monogenéticas. A característica dela é que é uma doença autossômica dominante. Existem mais de 10 tipos de defeitos genéticos já conhecidos. Normalmente, o início de ação, de surgimento da doença, das características da doença, ele gira em torno de 9 a 25 anos, mas a gente tem alguns tipos de diabetes tipo MOD que se manifestam desde da primeira infância. Corresponde até 1% das pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus. E a fisiopatologia, ela se baseia numa disfunção da célula beta na produção da insulina, tá? Mas pode ter associação, a depender do tipo, com resistência insulínica periférica. E a associação dessas duas características nos traz na doença uma apresentação clínica bastante heterogênea de acordo com o tipo de alteração genética que a paciente possui, tá? De acordo com a mutação que ela apresenta.
O diagnóstico ele é baseado principalmente na história familiar e ele é confirmado pelo diagnóstico genético de biologia molecular. Outro tipo de diabetes relevante é o LADA, tá? É um diabetes que tem uma manifestação parecida com o diabetes tipo 1, mas que surge numa idade mais tardia, que é o que a gente chama do diabetes autoimune do adulto. O início das manifestações ocorre principalmente após os 30 anos, corresponde a até 12% dos pacientes com diabetes mellitus e a fisiopatologia se baseia numa lesão celular autoimune, levando à falha de produção de insulina pelo pâncreas. Como apresentação clínica, tem um espectro de deficiência de insulina entre o tipo 1 e o tipo 2. No início da doença, normalmente, o paciente não tem necessidade de dependência de insulina, não tem necessidade de administração de insulina, mas ocorre uma progressão nesse sentido, uma progressão lenta de meses a anos para essa dependência. A suspeita clínica, ela se baseia nas características de diabetes tipo 1, mas com surgimento numa idade mais de adulto, pacientes magras, com cetose, antecedente de doença autoimune, uma história familiar positiva e o que chama atenção é a diminuição do peptídeo C. Tá? O peptídeo C é uma molécula que na produção da insulina, ele está ligado à molécula de insulina e na sua liberação ele é liberado em paralelo. Então, para cada uma molécula de insulina, eu teria uma molécula de peptídeo C. E é muito mais fácil da gente mensurar isso através do peptídeo C do que realmente dosar a insulina. Tá? Então, seria um marcador. E ele vai estar reduzido no caso do LADA. O diagnóstico definitivo é pela identificação do anticorpo anti-GAD, tá? E é onde a gente acaba afirmando esse diagnóstico. E o diabetes mellitus gestacional? Qual que seria a fisiopatologia dele? Ocorre principalmente na segunda metade da gestação, porém ele pode ser identificado em qualquer fase da gravidez. Se baseia-se principalmente no fato de ocorrer uma resistência insulínica ocasionada pelo aumento de tecido adiposo e pela produção de hormônio anti-insulínico, sendo principalmente o lactogênico placentário, mas a gente tem aí comemorativos de outros hormônios também tendo esse papel, por exemplo, cortisol, os hormônios sexuais. E, como consequência, aumento de resistência insulínica e aumentando o padrão de glicemia de uma gestante quando comparada com a não gestante. Ocorre um aumento também de produção de insulina por esse pâncreas, mas ele não é suficiente para o aumento de demanda e a manifestação clínica final é a hiperglicemia, dando-se o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Portanto, o que nós temos atualmente em termos de conceito de diabetes na gravidez? Nós temos o diabetes mellitus na gestação, que é o que a gente considera de diabetes pré-gestacional. É aquele que ocorre numa gestação de paciente que já tem esse diagnóstico prévio, ela já é sabidamente diabética, ou pela hiperglicemia diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez, porém cumprindo os critérios diagnósticos propostos pela Organização Mundial de Saúde de diabetes mellitus pré-gestacional, o que nós chamaríamos de overt diabetes, podendo ocorrer esse diagnóstico em qualquer momento da gravidez. Por outro lado, em termos de conceito de diabetes mellitus gestacional que temos atualmente, é a hiperglicemia durante a gestação e que não cumpre os critérios propostos para diabetes mellitus pré-gestacional. Essa hiperglicemia diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez pode ocorrer em qualquer momento, mas principalmente o diagnóstico vai ocorrer na segunda metade, após as 24 semanas. Todos esses critérios foram discutidos na aula de diagnóstico. Assim, diante de um quadro de hiperglicemia na gestação, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre diabetes na gestação,
que é diagnosticado antes do início da gravidez ou durante a gravidez, cumprindo critérios de diabetes pré-gestacional, em contrapartida com o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Lembrando que qualquer um deles, a fisiopatologia vai ser a mesma que a gente discutiu nessa videoaula. Muito obrigada pela atenção. Estou à disposição para dúvidas através do meu e-mail elaine.moisés@fmrp.usp.br.